Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia da formação das mulheres, né? Aos moldes de Maria. E dando continuação ao tema dos dons de santificação e as virtudes sobrenaturais, vamos falar hoje sobre o dom da fortaleza. Olá, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma formação aos moldes de Maria. Então, para começar, vamos pedir o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, nós falamos um pouquinho sobre os dons de santificação, que são os dons que aperfeiçoam as virtudes sobrenaturais, né? Então, é eles que nos ajudam a alcançar o caminho da perfeição, o caminho da santidade. Então, é o auxílio de Deus para nós, né? Então, o primeiro dom que nós trabalhamos foi o dom do temor de Deus, né? Na formação passada, nós falamos das 3 formas de temer a Deus. Lembra? Temor mundano, temor servil, temor filial. Que o temor que nós devemos temer a Deus, né, na perfeição, é o temor filial, que é o medo de não agradar o coração de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho do dom da fortaleza. Então, o dom da fortaleza, né, é aquele dom que a fortaleza é algo rígido, né, forte, protetor, né? É aquele dom que capacita-nos a suportar as coisas difíceis, né? Ele aprimora a virtude da fortaleza. A fortaleza é tanto um dom quanto uma virtude, né? Então, a virtude, eu exercito a minha paciência, exercito a minha fidelidade. E o dom do Espírito Santo, ele aperfeiçoa, né? Ele nos dá a graça de conseguir alcançar a virtude. Então, é uma virtude, a fortaleza é uma virtude cardeal, pela qual suportamos tarefas árduas, tarefas difíceis, né? Então, o dom da fortaleza, a virtude faz com que suportemos. E o dom da fortaleza imprime na alma um impulso que permite suportar maiores dificuldades. Então, a virtude faz com que eu suporte. Agora, as difíceis, eu preciso do dom, preciso de uma graça de Deus, né? Muitas pessoas passam por situações dificílimas, de doença, de briga, de morte, né, de luto, e Deus dá a graça, né, de suportar, de aguentar, né, as tribulações e de praticar, se for necessário, atos sobrenaturalmente heróicos. Então, muitas vezes, a gente suporta tanto, né, que é um ato heróico. Então, por exemplo, o que caracteriza um herói? Sua força. É aquele que aguenta, né? Não é verdade? Sim. O herói é aquele que aguenta dar a vida pelo outro, aguenta se machucar pelo outro, aguenta se esforçar pelo outro, né? Então, o dom da fortaleza que capacita os atos heróicos, né? Então, muitas vezes, os sofrimentos e tribulações suportados por aqueles que se abriram ao dom da fortaleza foram causa de alegria. Então, quando eu penso o dom, a fortaleza enquanto dom, né, um dom maior de suportar por graça de Deus, né, suporta com alegria. Uma coisa é eu ter que suportar, né? Eu vou ter que aguentar isso. Eu estava vendo um desenho antigo, né, que era um leão e uma hiena. Então, o leão é todo animado, ele tem iniciativa para fazer um monte de coisa, tudo ele acha legal, tudo ele começa. E a hiena fica assim, ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. Até suporta a situação, mas reclamando, né?
quantas vezes a gente não faz assim também, né, Carol? Vai ter que aguentar, né? Eu tinha uma colega que morava comigo na época da faculdade, que ela falava assim, vai ter que fazer, né? Irritada, né? Assim, já que tem que ser feito, façamos com alegria, né? Dê um significado, um sentido. Eu vou ter que suportar essa dor? Oferece, né? Uma oportunidade de fazer uma penitência. E suportar com alegria a dificuldade, né? E Deus dá essa graça através desse dom do Espírito Santo. Então, as tribulações que nós podemos passar, que nós precisamos de uma fortaleza. Perder alguém querido, né? Sente aquela saudade, aquela falta, né? Uma doença grave, um câncer, um marido internado um mês no hospital, né? Uma pessoa na UTI, ou às vezes a pessoa está, né? Então, ter que aguentar dor, incapacidade, ter que reabilitar tudo aquilo que sabia fazer, não consegue mais. Um desemprego, né? Fracassar numa coisa que empreendeu, então dedicou todo o dinheiro, toda a energia para fazer uma coisa e não deu certo, né? Então essas tribulações, elas são grandes e é difícil de superar e suportar, né? Se a gente não for animado pela fé, né, nós vamos cair em desespero, né? Podendo chegar algumas pessoas chegam até a ter o desejo de dar fim à própria vida, e alguns até executam, porque numa situação de desespero e tribulação, não tem forças para suportar aquilo, né? E também não conta com a graça de Deus. Posso falar, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, fala das tribulações. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, a esperança. E aí a esperança não decepciona porque nós confiamos no amor de Deus com isso. Então, o que torna o dom e a virtude cardeal perfeito? As virtudes teologais, que são aquelas que nos santificam, a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Então, é o amor com que você suporta, é a esperança de dias melhores, né? E a fé que Deus nunca nos abandona e Ele sempre nos capacita a suportar. E Ele também divide o fardo conosco, né? Então, assim, a brisa suave, o jugo é leve com Ele, né? E as pessoas de fé que são abertas ao Espírito Santo recebem o dom da fortaleza, né? Então, assim, mas eu não tenho esse dom. Para que esse dom aconteça na minha vida, eu preciso me abrir para ele, né? Preciso me abrir para o Espírito Santo, eu preciso pedir, né? Jesus fala, né? Pedir e recebereis, né? É pelo Senhor agir em nós que conseguimos vencer toda e qualquer tribulação. Então, por graça de Deus eu venço a tribulação. Não porque eu consigo, mesmo porque é muito difícil vencer a tribulação, né? Ainda mais com alegria, amor e fé, né? Mas Deus nos dá essa graça. Então, o dom da fortaleza, ele acostuma ao cumprimento do dever, à prática de mortificações voluntárias. Então, já que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer oferecendo, voluntariamente. Eu vou resistir, eu vou suportar, oferecendo sempre, dando um significado em Deus, uma forma de penitência, um gesto de amor, uma mortificação em prol de algo ou alguém, né? Desde coisas grandes como pequenas, por exemplo, fazer um jejum é difícil, mas eu posso deixar de comer uma coisa que eu gosto para deixar para o outro, né? E isso serve também na amizade, né? Eu posso emprestar um pouco a amiga para o outro conversar, a mãe, o pai, né? Às vezes até o namorado, marido, esposa, a gente não quer dividir, né? Então, precisa aprender a controlar isso, né? Então, pela fortaleza, a gente não foge das dificuldades, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, né? Então, é assim, ela tinha uma convicção de que ela tinha que fazer algo por alguém. Dependente do que qualquer um achasse, ela tinha que fazer algo por alguém. Ela já tinha essa convicção e essa certeza, né? E toda vez que era tocado no assunto, para ela pensar melhor se realmente era aquilo, né? Ela mudava o assunto, né?
Isso é se esquivar, isso é fugir, né? Não suporta tocar no assunto, porque tem que ser do jeito dela, né? Então, precisa dessa graça da fortaleza, de suportar tocar. É porque nenhuma ferida que tá ali aberta, inflamada, vazando pus, e ninguém quer deixar pôr a mão, né? Precisa limpar isso aí, precisa cuidar, né? Precisa passar remédio, precisa deixar tocar. Jesus toca o nosso coração, toca a nossa vida, toca a nossa história, mas a gente precisa deixar ele tocar, né? Muitas vezes ele não toca porque a gente não deixa. A gente foge. Na hora que ele vai fazer alguma coisa, a gente pede tanto pra ele fazer alguma coisa. Não, agora não, depois. A hora que ele vem, a gente agora tá correndo. doendo, exatamente, né? Então, pela fortaleza a gente não reclama também, né? Pedimos que ele... Também não pedimos para Jesus tirar a nossa cruz, né? Quantas vezes, né? Eu já rezei, já vi pessoas rezando para Deus livrar da cruz, livra dessa cruz, né? Ué, a cruz é o caminho que nos leva para o céu. E Jesus nos ensinou como carregar a cruz. E ele ajuda a gente a carregar a cruz, né? Às vezes a gente precisa chamar um sereneu para ajudar a carregar a cruz com a gente, né? Às vezes a gente precisa pedir essa graça para Jesus, né? Mas que ele dê forças pra gente carregar. A gente não pode ficar sem a cruz. Pedir para ficar sem, porque é uma graça que Deus dá também a cruz, né? Também nós temos que aceitar a ajuda de pessoas na nossa vida. Não é por conta própria que a gente vai conseguir. Que o orgulho não deixa também, né? Sim. A gente aceitar, né? Então, de ser humilde também, né? De pedir ajuda quando precisa. De pedir para Jesus, olha, me ajuda aqui que eu não tenho mais forças, né? E quando a gente contempla a paixão de Jesus, a gente se livra, né, dessa autoconfiança de achar que a gente é capaz e começa a entender que Jesus é capaz, que o Espírito Santo pode agir em mim, que a graça pode fazer uma obra, que eu não preciso fazer tudo pelas minhas forças, mas que pela graça do Espírito Santo, para a glória de Deus, as coisas podem ser mais leves, né? Então, quando a gente reza nas tribulações, quando a gente pede o Espírito Santo, quando a gente pede essa graça para Deus, Deus nos guia numa verdadeira confiança, né? Então, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente pede ajuda, mais a gente confia em Deus e sabe que Ele vai nos ajudar. Então, assim, os atos sobrenaturalmente heróicos, por exemplo, Jesus, ele é um herói, né? Eu vejo as crianças, os pequenininhos, eles querem tudo ser herói. Então, é Homem-Aranha, Capitão América, Flash, Hulk, Batman, tudo quanto é herói, né? E às vezes se esquece que os maiores heróis que deram a vida por nós são os santos, é o próprio Jesus, né? Que é uma atitude mais heróica do que abrir mão da sua vontade para gerar a salvação para o mundo, né? Então não salvou uma situação, salvou o mundo todo. E independente de tempo, né? Salvou lá atrás, salva hoje e continua salvando amanhã. Em milhares de anos, né? Então, Jesus, ele é o maior herói, né? Esses dias eu tava pensando nisso, e meu sobrinho, ele gosta muito de coisa de herói, né? Aí eu comprei um cetim vermelho e fiz uma capa de São Miguel pra ele. Falei, você quer ser fortão, você quer ser herói? Então vamos lá, vamos fazer São Miguel. Aí meu pai fez uma espada de madeira pra ele, um escudo, ele pôs a capa de São Miguel e falou assim, ô tia, eu não quero que você leve isso para costurar, eu quero desse jeito. Não leve embora, tia. Eu quero ser o São Miguel, né? A gente precisa dar às crianças, né, esse desejo de ser como o santo, de ser como os anjos, de ser como Jesus, né? Às vezes a gente alimenta tanto esses heróis que briga por brigar, né? Briga por uma causa mundana, né? E não briga pelo céu, né? Não briga pelo bem comum, não briga pelo próximo, né? Então, outro dia eu falei assim, você sabia que tem um herói que é fortão também? Ele chama Davi. É? Falei, o Davi era um menininho que com estilingue ele derrubou um gigante. Eu quero ver, né? Isso conta a história, né? Então, assim, às vezes a gente, numa intenção boa, alimenta heróis que não são para o céu, né? Que não nos salvam para o céu, esquece desses, que são os mais importantes, né? Então, o tom da fortaleza leva à prática de atos sobrenaturalmente heróicos, né? Então, a força
a força que é empregada somente por virtude, ela vai cair no precipício. Porque assim, para mim ter uma fortaleza, ter uma força suportada, só para mim ser virtuoso, para mim ser bom, para mim ser o bom, não vai dar em nada. Então, o dom da fortaleza, ele aperfeiçoa a virtude da fortaleza, porque o dom nos capacita ao bem comum, pensar no outro. Então, eu preciso ser melhor, eu preciso exercitar a virtude para servir Jesus que está no outro, né? Eu faço tudo isso pensando no outro. Então, quando eu caio somente na virtude pela virtude, eu posso cair no erro, né? De formas de poder, por exemplo, ditaduras, que começa a ter o desejo de ter poder sobre os outros. Então, eu sou tão forte, que eu vou mandar, né? Na criança, isso é claro. Às vezes a criança põe aquela roupa de super-herói, eu sou tão forte que sai batendo em todo mundo. Principalmente os pequenininhos, né? Então, assim, porque os pequenos não têm essa dimensão, né? Até onde vai, até onde fica. Então, a virtude só pela virtude, ela é vã, né? A virtude, ela deve ser contemplada com o dom do Espírito Santo e santificada também através do Espírito Santo. Então, a virtude da fortaleza é uma virtude que consiste em suportar e empreender coisas árduas, que está relacionada à virtude da paciência, que é aceitar a dificuldade. Então, eu tenho uma dificuldade, eu preciso aceitar, não fugir, né? Nem negar, que é o comum, né? A virtude da perseverança, de não desanimar, também diante dos problemas. Tá ali aguentando, mas desanima, né? Mas não, né? A gente precisa ser perseverante, ser fiel, permanecer fiel diante da tentação, de desistir, de fugir, de não lutar, né? E a virtude da magnanimidade, que é ter grandeza na alma ante as tribulações, né? Então, de elevar tudo aquilo que está sendo vivido a uma perspectiva de céu, né? Então, diante de tudo isso que nós conversamos, né, sobre o dom da fortaleza, eu vou pedir agora que você feche os seus olhos e pedir para Deus esse dom da fortaleza. E para isso nós vamos fazer um exame de consciência. Vou fazer algumas perguntas enquanto você vai conversando com Jesus, né? Se isso está de acordo, se isso precisa melhorar. Vai se abrindo essa graça do Espírito Santo, peça que Ele toque o seu coração, o seu entendimento, a sua forma de ver as coisas. Peça o Espírito Santo para ser como Maria, aquela que suportou passar pela cruz, pensando em toda a humanidade, pensando em todas as pessoas, em todo o amor, entregue, sacrificado por nós. Aquela que teve paciência, que foi fiel. Peça a ela a graça de ter paciência com os colegas, com os amigos, com os familiares, consigo mesmo. Muitas vezes a maior dificuldade é nossa conosco mesmo. Peça para o Espírito Santo tocar. Tocar a impaciência de esperar a vez, a impaciência de ouvir o outro, de estar aberto à necessidade do outro, a paciência de aceitar as dificuldades e os limites pessoais, de enfrentar os limites pessoais do outro. Vai pedindo ao Espírito Santo para que Ele te capacite a ser gentil com o outro, educado, obediente, mesmo quando a gente acredita que o outro não mereça.
Jesus merece esse amor, essa perseverança para fazer aquilo que é necessário, fazer as coisas com capricho, devagar. Pressa para que o Espírito Santo hoje te capacite a ser fiel. Fiel com o outro, fiel nas suas tarefas do dia a dia, fiel na oração, fiel na participação da Santa Missa, na vivência dos sacramentos, na fidelidade, preservando os olhos das impurezas, das imagens sensuais, da fidelidade de não ouvir músicas ruins, de alimentar os pensamentos, o coração, das coisas do céu. Peça para o Espírito Santo a graça de suportar, resistir no silêncio, ao invés de falar palavras que feram o outro. De magoar no momento de raiva, de rancor, de ódio, de falar palavrões. Peço ao Espírito Santo para que você tenha o desejo hoje da santidade, que Ele possa te capacitar a se esforçar para alcançar a santidade e resistir corajosamente às dificuldades e às tentações do demônio. Peça para que Jesus toque, envie agora um novo derramamento do Espírito Santo, que Ele sopra em nós essa graça, essa unção, que Ele torne desejoso, sedenta a nossa alma do céu, de Deus. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo por todas as graças derramadas. Obrigada por se fazer presente na nossa vida hoje, em todos os momentos. Sinta esse som, essa música, tocar o seu coração. Abra a porta do seu coração para que o Espírito Santo te fortaleça, te dê a graça do dom da fortaleza, para que você suporte as dificuldades e para que assim nós possamos buscar essa santidade, esse amor, assim como fez Maria Santíssima, assim como fez os santos, as santas. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Peço ao Espírito Santo agora
Que o Espírito Santo se faça presente na nossa vida, no nosso coração nessa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco, que Deus abençoe você e até semana que vem, né? Muito obrigada, até mais, Deus abençoe. Uma boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.